Prof, após assistir The House of... A Casa que Jack Construiu, eu pensei sobre a questão dos filmes de terror abordarem violência com crianças de maneira desmedida. O filme é bem grotesco nesse aspecto. O que você pensa a respeito? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Ian, eu não assisti ao filme também. Também não assisti ao filme. Agora, a indústria do cinema, ela, em detrimento de outros momentos históricos, ela já está bem avançada nesse sentido, tá? É o mesmo assunto quando a gente trata, por exemplo, da questão da cena de sexo. Sobretudo os conservadores, que desde sempre também vinculavam os atores e atrizes a figuras libertinas e tudo mais. E sendo o cinema uma arte projetiva, que, portanto, faz-se perceber a coisa como real, a sensação de realidade, a autoridade com a realidade que a gente sempre conversa por aqui, tá ligado? As pessoas creem que, de fato, atores e atrizes estão fazendo sexo. Ou que, se não estão fazendo sexo, minimamente estão excitados por aquilo que estão fazendo. Mas não, assim, a indústria, ela já cresceu bastante. E, evidentemente, assim, é claro que isso não significa dizer que não há abuso e tudo mais. Claro que há. Mas, no geral, a indústria cresceu bastante nesse caminho. E hoje, há consultoras de intimidade em sexo, em set, tá ligado? Então essas coisas melhoraram bastante. E quando a gente fala de violência contra crianças também, nós também temos consultores em set, tá ligado? E também existe um acompanhamento, é tudo muito mais sugestivo do que de fato violento. Então, o que a gente vê em tela nem sempre é de fato o que aconteceu. É tudo muito mais sugerido do que de fato é. E quando a gente vê a representação de violência contra as crianças na tela, por exemplo, esse tipo de violência, ela não é feita para crianças assistirem. Existe uma classificação indicativa. Isso significa dizer que aquele produto realizado, por mais que promova uma sensação de violência, não é para criança assistir. Então ela, teoricamente, não deve ver. Teoricamente, ela não deve ver. Mas existe todo um caminho de consultoria nesse sentido. Tá entendendo o que eu tô falando? É claro que é um assunto delicado, que deve ter uma preocupação, e é muito por isso que a indústria caminha na direção de ter esse tipo de profissional em set. E que, mais do que isso, nós, quando não há esse tipo de profissional em set, devamos lutar para a existência desse profissional. No caso da criança, por exemplo, um pedagogo. Deve haver, dentro de um set de filmagem onde há crianças, pedagogos, psicólogos preparados para atender uma criança. Entendeu? Essa que é a parada. Essa é a parada. Assim como há profissionais de intimidade no set de filmagem também, que garantem a intimidade da mulher, sobretudo, nesse set de filmagem. Geralmente, essas profissionais são mulheres também. E a luta deve ir na direção de
de que hajam esses profissionais para garantir a preservação da criança e da mulher, do sexo como um todo, na verdade, nas representações. E não a proibição desse tipo de representação, porque esse tipo de coisa existe no mundo, e o cinema tá aí para mostrar. O cinema é a arte que melhor se relaciona com a realidade. Tá ligado? Aquilo que eu sempre converso com vocês, que o André Bazin já dizia lá atrás pra gente, de que o cinema é a arte que jamais foi inventada, porque na verdade não cumpriu o seu desejo inicial. Que desejo é esse? Criar o duplo da natureza. E, portanto, essa autoridade fotográfica, que confere ao cinema uma autoridade com a realidade, faz sentir o espectador ser aquilo uma verdade. Inclusive fazendo com que esse espectador sinta o sexo como sexo de fato, ou que minimamente aqueles que estão envolvidos na tela estão excitados. Bem como a violência seja sentida como violência. E por muitos setores conservadores, portanto, a crença de que ações violentas em filmes geram violência na realidade. O que não é uma verdade. Porque por mais que o cinema seja projetivo e que, portanto, nos faça ver como verdade, ainda assim, o cinema é feito como uma mentira. Ele é ensaiado. Ele é articulado. E cada vez mais a indústria tem caminhado na direção de oferecer nos sets de filmagem a proteção aos trabalhadores que ali estão inseridos. Melhor do que dizer isso é dizer que a nossa luta, na verdade, deve ser pela existência desse trabalhador. E não pela ausência desse tipo de representação. Mais uma vez, nós não devemos lutar pela ausência do sexo no cinema, ou pela suposta questão do sexo desnecessário. Nós não devemos lutar pela ausência da violência no cinema, ou da violência contra crianças no cinema. Nós devemos lutar pela presença do profissional que garanta que aquela criança não seja violentada de fato. Porque, mais uma vez, o sexo existe no mundo. A violência, contra crianças inclusive, existe no mundo. E é preciso representar porque o cinema é a arte que melhor se conecta com a vida. Porque ela é projetiva. Porque ao dar um clique numa câmera, ela mostra o que está na nossa frente. Tá ligado no que eu tô falando? Então não é como se a gente devesse tirar essas coisas do filme. Nós devemos dar garantias para que essas coisas não aconteçam na realidade material desses trabalhadores. E a indústria vem caminhando, muito por conta da pressão popular e da pressão da organização do trabalho, de atores, atrizes e tudo mais, de sindicato de atores e atrizes, por exemplo, vem caminhando na direção de ter nos sets de filmagem trabalhadores especializados em intimidade. Poor Things é um deles. A Emma Stone frequentemente fez entrevistas mostrando que havia esses consultores dentro do set de filmagem. Bem como ter a compreensão de que em set de filmagens onde há crianças, há necessidade de ter pedagogos e ou psicólogos especializados em desenvolvimento infantil. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, sobretudo a levar em consideração a organização do trabalho de atores e atrizes. Por quê? Isso aqui vai na direção do que eu falei com vocês sobre os direitos da infância, tá? Quando eu disse pra vocês que as crianças são uma minoria na sociedade, tal como LGBTs, tal como pessoas pretas, tá ligado? Tal como mulheres, as crianças são uma minoria na sociedade. Só que qual é a grande questão? Que as crianças não são sentidas como minorias. Qual é o grande problema? Que as crianças não são sentidas como minorias nesse lugar. Por quê? A organização do movimento preto, LGBT, por exemplo, carrega consigo indivíduos que conseguem se organizar coletivamente em torno de pautas. E quando o indivíduo se organiza coletivamente em torno de pautas, ele faz sentir as suas pautas. Eu não estou dizendo que
Eles conseguem fazer com que suas pautas, de fato, ganhem espaço na sociedade. Mas eles fazem sentir sua pauta. E quando faz sentir sua pauta, essa pauta, porventura, passa a ser debatida no âmbito social. A criança não. A criança tem a dificuldade de articular essa organização. Por ser criança. Por ser criança. E como a criança não tem essa capacidade, portanto, a dificuldade de uma não organização é não fazer sentir suas pautas presentes na sociedade. É por isso que é necessário que um adulto, como eu faço frequentemente aqui com vocês, esteja frequentemente aqui falando sobre os direitos da infância, da juventude, da criança. A criança ela não tem que estar destituída dos espaços reservados para ela. Porque existe um adulto que não gosta de criança. Eu não gosto de criança, por isso tem que ter espaço para criança. Porque eu não quero ela perto de mim, ali é o lugar. Não tem. O lugar de criança é onde ela quiser estar. É onde ela quiser estar. E quando eu digo isso, é evidentemente que eu não tô falando da criança cuspir em adulto, da criança tá de fato incomodando para além da sua infância. Porque o incômodo das pessoas, no geral, é pela infância, é pela criança. Você tá entendendo? E quando a gente tá falando de crianças, atores e atrizes, a gente tem que partir desse lugar de que há necessidade da organização do trabalho em lutar pelos direitos delas também. Para que haja em set de filmagem, mais uma vez, quando há crianças, pedagogos, psicólogos. Vocês estão entendendo? Crianças e idosos são excluídos da sociedade capitalista. Perfeitamente. É isso. É isso. O idoso ainda consegue articular as suas pautas. Por mais que a organização seja mais dificultada. Mas a criança enfrenta a dificuldade, inclusive, de articulação de suas pautas por ser criança. Por ser criança. E, nesse lugar, as suas pautas não são sentidas. E se as pautas não são sentidas, elas não são debatidas. A despeito de um interesse de um adulto. E é por isso que a gente tem que estar aqui falando o tempo inteiro. Ser pai te enxergou melhor, te fez te enxergar melhor. Ser pai te ajudou a enxergar melhor isso? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque a gente passa a sentir também. A gente não sente como a criança, que muitas vezes é invisibilizada no âmbito social, inclusive pelos pais. Mesmo sem sentir, algumas vezes a gente acaba fazendo isso com as crianças. A gente aqui em casa, a gente faz uma educação bastante respeitosa com as crianças, mas inevitavelmente, em alguns momentos a gente acaba, sabe? Mas a gente evita ao máximo, porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E ser pai me ajudou muito nisso, porque não sendo pai, eu não sentia essas pautas. Eu não sentia a necessidade de discutir essas pautas. Porque eu não era pai. Eu não era pai. E as crianças, pra mim, eram tipo, tá, legal, adoro brincar com as crianças, porque eu sempre gostei de criança como um todo. Brinquei com as crianças, mas tá do momento acabou. Mas e a invisibilização da infância? E a criança no set de filmagem? E o trabalho infantil? Tudo isso tem que ser debatido. Tá ligado o que eu tô falando? Tudo isso tem que ser debatido. Com responsabilidade. Só que, mais uma vez, a criança é destituída da articulação das suas pautas. Esse que é o grande problema. Gente, vê o que aconteceu recentemente e não precisa ir muito longe. Vocês lembram do caso da Larissa Manoela? Larissa Manoela era uma criança que atuava com televisão. Televisão e cinema. Era uma criança que atuava em televisão e cinema. Sendo criança, ela não tinha capacidade de articular as suas pautas frente à invisibilização provocada pelos seus pais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Essa criança tinha pautas? Tinha. Mas ela não tinha como articular essas pautas, a despeito dos interesses de adultos. Tá entendendo o que eu tô falando? Enfim, é isso. Curtiram o vídeo?